Boa noite, irmãos e amigos. Estamos dando prosseguimento no estudo expositivo da Epístola de Tiago. Hoje estaremos estudando os versículos 19 a 25 e falando sobre auto-engano. Quero dizer para vocês que toda pessoa é aquilo que faz, não aquilo que ela própria fala que faz, ou que outros dizem a respeito dela. Muitos religiosos estão se auto-enganando. Pensam que são salvos, que têm a vida eterna, mas irão acordar no inferno. Por isso o assunto do auto-engano é tão sério, envolve a eternidade. Por 2 vezes no capítulo 1, Tiago, inspirado por Deus, chama a atenção de seus amados irmãos sobre o perigo de se auto-enganarem. Isso no versículo 22 e depois no 26. Jesus também alertou sobre isso. Em Mateus 7, 21 a 23, olha só que palavras fortes disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vejam que essas pessoas eram religiosas, profetizavam em nome de Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus, fizeram até milagres, maravilhas em nome de Jesus. Mas se auto-enganaram, porque não praticaram a palavra de Deus. Amaram o mundo, amaram o pecado. Serviram a outro Deus, serviram a outro Jesus. Então o auto-engano é algo perigosíssimo. Nesta noite, com esse título de mensagem, auto-engano, eu estou pregando que o verdadeiro cristão faz a palavra de Deus acontecer. O que significa fazer a palavra de Deus acontecer? Para irmãos e amigos que nos ouvem, para o cristão fazer acontecer a palavra de Deus, é necessário ter, em primeiro lugar, prontidão para salvar. Eu quero ler para você Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Vejam só. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O assunto principal deste primeiro ponto, e também depois nos outros versículos, não é trazer princípios de comunicação, como muitos pensam. Tiago vai nos ensinar aqui como evangelizar. Eu vou mostrar isso para você. Agora, no versículo 19, ele começa com a conjunção portanto. Lembro vocês do último estudo que ele terminou o versículo 18 dizendo que os filhos de Deus devem ser como as ofertas das primícias. Ou seja, os primeiros e melhores frutos dedicados para Deus. Você então, cristão, já que é assim, você é uma oferta primícia para Deus, a sua vida, você então deve ter uma vida durante toda a sua peregrinação aqui na terra que honra, que glorifica, que faz a vontade de Deus. Agora, observe atentamente e veja que Tiago está ensinando os crentes, que ele chama aqui de amados irmãos, a serem usados para que a justiça de Deus seja realizada ou operada, como acabamos de ler.
Por isso que eu enfatizo que o assunto aqui é evangelismo, é salvação de almas. A justiça de Deus é operada quando um pecador é justificado por Deus de seus pecados. A justiça de Deus é operada quando a justiça de Cristo é imputada ou aplicada na vida de um pecador arrependido que deposita fé em Jesus. Portanto, este é o assunto principal de Tiago nesse texto. Ele quer que os amados irmãos sejam usados pelo Espírito Santo para que a justiça de Deus seja operada. Ou seja, que almas sejam salvas da condenação do inferno. Você, crente no Senhor Jesus, deve ter prontidão para salvar o próximo que Deus coloca em sua vida. Não tenham dúvidas, meus amigos, meus ouvintes. A principal missão da igreja é ser testemunha de Jesus Cristo, de como o perdido pode ser justificado de seus pecados, ter vida eterna, ter paz com Deus, se tornar um filho de Deus. A igreja não foi chamada para ensinar o mundo a ser próspero financeiramente. A igreja de Deus não é chamada para curar enfermos, pois se essa fosse a intenção de Jesus, se essa fosse, ele teria capacitado a esvaziar os hospitais do mundo inteiro com curas miraculosas. E não é isso que acontece. Temos falta de leitos no mundo inteiro. Cura e prosperidade definitivamente não é a missão da igreja para os nossos dias. Deus quer, nas palavras de Pedro, usar a igreja, usar você, cristão bíblico, para salvar almas. Veja só, 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Agora, enfatizo. Para quê? Para que nação santa? Para que povo adquirido? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristão que me ouve, você foi salvo para anunciar o poder de Jesus. O poder de Jesus é dar vida eterna para pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados. Você foi chamado a anunciar a vida eterna que Jesus quer dar aos perdidos. Fazemos isso de duas maneiras. Primeiro, sendo testemunha pessoal de Jesus Cristo e da vida eterna que Ele quer e pode operar a cada pessoa que Deus coloca em seu caminho. Essa é a forma mais nobre de amar o próximo. Você que conhece o Evangelho de Jesus e prevarica, está deixando de cumprir o mandamento de amar o próximo. Então, seja um evangelista. Não perca oportunidades. Em segundo lugar, você pode ser testemunha de Jesus, como é a ênfase da nossa igreja, a Igreja Batista Independente aqui em Bonfim Paulista, fazendo missões, apoiando missionários em oração e sustento. A igreja é chamada a testemunhar onde estamos e ir até os confins da terra simultaneamente. Você deve fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Mas se eu estou aqui em Bonfim Paulista, eu não vou estar lá, por exemplo, no sertão do Piauí, em São Brás. Eu não vou estar lá. Então eu tenho que mandar um missionário lá. É assim que nós evangelizamos. É assim que nós obedecemos o ID do Senhor Jesus. O ser testemunha na nossa Jerusalém e nos confins da terra. Finalmente, nesta passagem, Tiago nos dá, com o objetivo de ganharmos almas para Jesus, 3 princípios de comunicação para o evangelismo. Enfatizo. Sejamos prontos para ouvir. Ouça primeiro. Essa é a regra de ouro. Espere, analise, atente se o Espírito Santo tem quebrado o coração da pessoa. Deixe ela falar de suas angústias, decepções, sofrimentos, antes de lhe apresentar a solução. Jesus Cristo é a única solução para o pecador. Mas ouça primeiro. Seja rápido para ouvir. Significa que o cristão deve dar seus ouvidos a pessoas.
Nesses dias onde a velocidade da comunicação tem crescido, precisamos amar o próximo ouvindo pessoas, investindo tempo nelas. Cada cristão foi chamado para ser um conselheiro bíblico para o próximo. E todo conselheiro bíblico, como um médico da alma, ele deve sempre começar ouvindo o outro, para depois de diagnosticar o problema, efetivamente aconselhar. O segundo princípio aqui, que Tiago nos premia, ele diz, sejamos tardios para falar. Ore antes, para ser usado por Deus para levar o evangelho. Ore particularmente para cada pessoa que vai evangelizar, antes de falar as boas notícias de salvação. Ore enquanto ouve o perdido. Ore enquanto evangeliza. Um cristão torna-se mais vagaroso para falar, mais lento, mais tardio, pelo fato de, ao mesmo tempo em que ouve a pessoa, fala simultaneamente com o seu Senhor. Oh, Jesus, me dê sabedoria. Oh, Pai, me dê aquela oportunidade para mostrar o Evangelho para essa pessoa que o Senhor ama. E você está fazendo isso em pensamento. E está ouvindo a pessoa. E assim você está sendo tardio para falar. Em terceiro lugar, sejamos tardios para se irar. Talvez assim você que me ouve, como eu, tem pessoas na sua família que você ama. E hoje estão condenadas no inferno, perdidas. Não estou falando que já morreu, não. O verbo lá em João 3,36 é que a pessoa, enquanto ela não está em Cristo, ela está condenada. Hoje. A sua ira, a sua raiva não vai ser usada pelo Espírito Santo para converter a pessoa que você ama. Nada disso vai adiantar. Sejamos tardios para se irar. Você talvez tenha um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um tio, um amigo chegado, perdido. E você deseja muito a salvação dele. Ira, a sua raiva, de nada vai adiantar. Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam no Evangelho de Jesus, conforme Paulo ensina em 2 Coríntios 4:4. Já estudamos que só a palavra de Deus regenera o pecador. No momento de falar, fale da palavra de Deus, fale do Evangelho. Seus argumentos não convencerá o pecador. Quem fará isso será o Espírito Santo, mas somente se você usar o Evangelho, se você falar o Evangelho de Cristo. Aí o Espírito Santo trabalha. Sua argumentação irada não vai salvar ninguém, não vai trazer sucesso nenhum no seu objetivo, no seu desejo. Fale da ressurreição de Jesus. Fale da morte de Jesus para pagamentos de pecados. Fale que Jesus vive, é Deus vivo e tem poder para salvar o pecador arrependido que crê. Decore versículos, João 3,16, Romanos 10,9, João 1,12. E fale para as pessoas, porque ira não vai adiantar nada. Talvez você que me ouve não tenha certeza de vida eterna. Não sabe como Deus pode justificar os seus pecados, que são muitos. Justificação é uma sentença judicial. É Deus olhando para você e falando assim: eis aqui um justo, pode entrar na minha casa. Como? Como isso vai acontecer se eu tenho pecado? Isso é possível. Veja, preste atenção em Romanos 3, 21 a 24. Deus pode te dar uma sentença judicial favorável. Deus pode justificar os seus pecados na pessoa de Jesus Cristo. Veja isso. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Está vendo o tema aqui, justiça de Deus? Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você pode ser justificado de seus pecados por Deus. Só Ele pode fazer isso. Homem nenhum tem poder para perdoar pecados. Não caia nesse engodo, nesse engano da religião. Mas entenda, Deus é justo. E por isso Ele não pode dar vida eterna a uma pessoa que não teve seus pecados pagos. Mas Jesus morreu na cruz. Ou seja, Deus todo santo e perfeito morreu quando não deveria morrer, porque era santo. Morreu voluntariamente para pagar os pecados do mundo inteiro. Assim, a justiça de Deus se manifesta. Deus é amor porque morreu por todos os pecadores, dando oportunidade para que todos sejam salvos. E Deus é justo ao salvar o homem porque os pecados daquele que crê são perdoados com base na morte de um justo, Jesus. Arrependa-se de seus pecados. Creia em Jesus Cristo. Ele morreu por você. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente e vai te salvar se você clamar, invocar a Ele de todo o coração. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque a Jesus. Ore a Jesus. Peça a Ele perdão dos seus pecados. Peça a Ele a justificação. Peça a Ele te dar vida eterna. E o Espírito Santo vai vai te convencer e Deus vai te salvar e vai te colocar na família dele, como filho. Esse é um poder que Deus dá para todo aquele que recebe Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador de suas vidas. Muito bem. Para o cristão fazer acontecer a palavra de Deus, é necessário, em primeiro lugar, ter prontidão para salvar. Não perca oportunidades, meu irmão, de pregar o evangelho, de fazer missões. E, em segundo lugar, é necessário ter mansidão para acatar. Eu leio para você Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Estou falando para vocês que o assunto aqui é salvação de almas. Olha o contexto, ele repete isso no versículo 21. Agora, ele declara manifestamente que a palavra de Deus acolhida, recebida, acatada, é que tem poder para salvar almas. Ser igreja é ser chamado para fora do mundo, que tem como líder o mundo Satanás. Ser igreja é seguir a outro líder, é seguir o Mestre Jesus Cristo. A mensagem do mundo, portanto, de Satanás, é mensagem enganosa de morte, roubo, destruição. O diabo, o príncipe deste mundo, quer matar sua vida, quer roubar sua liberdade, quer destruir sua família e muito mais. Muito mais mal ele quer fazer para você. Arrependimento de pecados, primeira condição para a salvação, a segunda é fé, significa mudança de mente. A pessoa que se arrepende não mais quer ficar na prática do pecado, não mais quer seguir o príncipe deste mundo, o diabo. A pessoa arrependida e todo cristão que está em comunhão com Deus rejeita toda a imundícia do mundo, toda a malícia, todo o lixo desse mundo. Crente, cristão, você foi chamado para louvar a Deus, não para levar a mensagem de morte e prostituição, por exemplo, contida nas músicas mundanas da atualidade. Rejeite esse lixo. Músicas, e são muitas, hein? Não são exceções, não, muitas. Com mensagem de embriaguez, banalização do sexo, traição, sofrência, não pertencem ao povo de Deus. Rejeite esse lixo. Conversão significa mudar de direção. Quando eu era perdido,
eu fazia muitas coisas que desagradavam a Deus. Segui o príncipe deste mundo. Mas agora eu pertenço a Jesus. Ele é meu Senhor e devo obedecê-lo, procurando ser santo, como meu Deus, o Senhor Jesus, é santo. Quem se converte não ama mais o mundo. Quem se converte não segue mais o conselho do mundo, não pratica mais a imundícia do mundo. Quem se converte segue a Jesus Cristo, se reúne como igreja para crescer e adorar a Deus e pratica as atividades de verdadeiro amor ao próximo que vão glorificar a Deus. Se você se converte, preste muita atenção, cristão. O carnaval, as boates, o bailão do risca-faca, o pancadão, o sexo fora do casamento, as bebedices e tudo que não presta não fazem mais parte de sua vida. Ouviram bem? Nesse versículo, eu disse que para cada cristão fazer a palavra de Deus acontecer, ele deve ter mansidão para acatar. Mas acatar o quê? Acatar a palavra de Deus, que foi enxertada. Receber com mansidão. Não se rebelar contra a palavra. Quando a pessoa não recebe a palavra de Deus, ela se rebela contra o próprio Deus. E Deus vai julgar o homem segundo a sua palavra, a Bíblia. Não segundo a minha opinião. Não segundo a cultura. Não segundo os costumes de cada país. Ou dogmas de qualquer religião ou filosofia. Jesus disse que o julgamento será mediante a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Isso está lá em João 12, 47 e 48. Vejam só. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Quando Jesus veio, ele não veio para julgar, mas no último dia, no dia do julgamento final, no trono branco, os pecadores serão condenados com base na palavra de Deus. Não adulterarás. Adulterou. Não teve justificação de seus pecados. Lago de fogo. Mais ou menos assim. Mais ou menos não, certamente assim. A palavra de Deus é como uma espada. E ela fere o pecador. Fere o cristão que está em crescimento. Se você vai à igreja e nunca é ferido pela palavra de Deus, algo está errado com o mensageiro. O culto a Deus prestado na igreja, como igreja, não é um circo para você se divertir e dar risada. Culto não é um show de comédia, não é um stand-up. O propósito de Deus na vida do crente é transformá-lo à imagem do Senhor Jesus Cristo. E isso só acontece com a rejeição do pecado, o recebimento da palavra de Deus no coração. É isso que Tiago está falando. Acolha a palavra de Deus e não se rebele contra ela. Se seu pastor prega a palavra de Deus e está te ferindo, é Deus falando com você. Nesses versículos nós temos aqui uma figura de linguagem retirada da agricultura. A palavra de Deus foi enxertada no cristão. Não pertencia a ele. Veio de fora e agora faz parte dele, da vida dele. O cristão deve receber essa palavra. Na parábola do semeador, lembram-se, o solo representa o coração. O único solo que dá fruto é o solo onde a terra está preparada. O que é uma terra preparada na agricultura? As ervas daninhas foram arrancadas, o terreno foi arado, adubado, e só depois disso a semente é plantada. Da mesma forma que o agricultor faz com o solo, prepare seu coração, rejeitando todo o mal, rejeitando o príncipe deste mundo, rejeitando o mundo maligno que quer destruir e enganar. Acolha a semente da palavra de Deus, para que ela frutifique em sua vida. O pecador é salvo somente quando acata com mansidão a palavra de Deus, que lhe foi pregada. Se alguém rejeitar a palavra de Deus, nenhuma religião poderá salvá-lo.
Para o cristão fazer acontecer a palavra de Deus, é necessário, nós já vimos, ter prontidão para salvar. Acabamos de ver. É necessário ter mansidão para acatar. E, em terceiro lugar, é necessário ter disposição para praticar. Vejam só Tiago capítulo 1, versículos 22 e 24, que eu leio agora para vocês. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está vendo aqui o título da mensagem? Auto-engano? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. A marca mais evidente na vida do salvo é a perseverança, a permanência e, portanto, a obediência à palavra de Cristo. Não só Tiago, mas Jesus também deixou esse ensino. Lembra-se de João 8,31? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus também deixou esse ensino claro em João 14, versículos 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Agora preste atenção. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. A consequência de uma fé viva, salvífica, é a obediência a Jesus e a sua palavra. Alguém que se diz cristão e vive na prática do pecado, em desobediência à palavra de Deus, está enganando a si próprio e dando evidências de perdição, não de salvação. No versículo 23, Tiago dá o exemplo de alguém que engana a si próprio. O auto-engano. Pensa que é salvo, mas vai acordar no lago de fogo. Pensa que tem a vida eterna, mas vai acordar condenado. Para isso, para dar esse exemplo, ele usa uma figura de linguagem, uma metáfora, o espelho. Assim como faz o espelho, a Bíblia também revela a verdade sobre o homem. Quando você lê a Bíblia, assim como quando você olha no espelho, você vê aquilo que você é. O que o homem é? Acima de tudo, egoísta, avarento, idólatra, adúltero, mentiroso. E a lista de pecados só vai crescendo. Alguém que não obedece à palavra de Deus é como alguém que olha no espelho, vê o que precisa ser corrigido, mas não toma providência. Antes, vai embora. E a falha vai ser logo esquecida. Vou te dar um exemplo. Imagina um homem que olha no espelho e ele percebe que está com a barba por fazer. Portanto, não está bem apresentável. Se ele for embora e não fizer a barba, vai continuar sem estar com boa apresentação. Vai passar o dia e se esquecer que deveria ter feito a barba. Da mesma forma, alguém que ouve a palavra de Deus, o espelho da alma, verifica seus pecados e não corrige, está dando forte evidência que é um perdido. O homem que ouve, mas não faz, é como uma pessoa que vê o reflexo de seu próprio rosto no espelho e não toma uma atitude, uma providência. Ele se vê perfeitamente, todos os defeitos, mas continua praticando os mesmos erros, sem a menor lembrança da pessoa que viu no espelho. Então, meus amados irmãos, fazer acontecer a palavra de Deus é necessário ter prontidão para salvar, mansidão para acatar, disposição para praticar. Em último lugar, atenção para perseverar. Vejam só Tiago 1:25. Aquele, porém, que atenta, tá vendo aí o atenção? Aí, ó, atenta, bem, para a lei perfeita da liberdade, e nisso
persevera, atenção para perseverar, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Neste último versículo de nosso estudo hoje, Tiago dá a receita da felicidade, assim como o salmista fez no Salmo de número 1. Todo homem quer ser feliz. Todo homem quer ter sucesso, quer prosperar no que faz. Nas palavras bíblicas, todo mundo quer ser bem-aventurado. Tiago dá a receita para isso. Atentar bem e perseverar na lei perfeita. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, declara o Salmo 19:7, fazendo uma referência à palavra de Deus. Da mesma forma que Tiago aqui, o salmista, no Salmo 1, versículo 1 e 2, veja o que ele diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer ser bem-aventurado? Siga a receita de Tiago. Siga a receita do salmista. Segundo a palavra de Deus, andar no conselho, deter-se no caminho e assentar-se com os ímpios não dará felicidade a ninguém. Mas o diabo quer fazer isso por meio das más companhias. Quer levar pessoas à perdição com o escarnecedor. E ele engana, né? Ele engana usando pessoas ímpias para achar que a pessoa vai ser feliz no mundão aí. Não vai, vai ser escravizado. Mas ter prazer e constantemente meditar na lei do Senhor de dia e de noite trará a felicidade almejada. Será bem-aventurado na eternidade, mas desde já, hoje, se você atentar para a palavra de Deus, praticá-la, você e sua família vai ter a verdadeira felicidade. Perseverar na lei perfeita é continuar continuando. É manter-se firme nos caminhos do Senhor, sem abandonar o barco. É não desertar na batalha. É seguir em frente, servindo o Mestre Jesus até quando Ele nos chamar. Atentar para a lei perfeita é mais que lê-la, é praticá-la, é obedecê-la, é observá-la com precisão. Interessante anotar que a lei perfeita é da liberdade. Engana-se quem pensa que servir a Deus é escravidão. Que mentira do diabo. O diabo que escraviza, enganando as pessoas com o pecado. Sabe, o viciado em cocaína, por exemplo, ou em pinga, seja lá qualquer droga, ele não tem ao álcool, a cocaína, vai usá-la até morrer, caso não se arrependa. Sob a influência do pecado, as pessoas se tornam amarradas, escravizadas. É o pecado que escraviza o homem. É Satanás que escraviza o homem, não Deus, não a sua palavra. A palavra de Deus é a perfeita liberdade. Só o cristão, habitado pelo Espírito Santo que tem a liberdade de dizer não ao pecado. Só Jesus Cristo pode libertar da escravidão e do pecado. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Jesus é a verdade. Então, meus amados irmãos e ouvintes aqui do nosso canal, eu concluo esta mensagem, esse estudo que fizemos hoje. Nós vimos que o verdadeiro cristão, ele faz a palavra de Deus acontecer. Ele não se auto-engana. Como então que nós vamos agir como cristãos? Como que nós vamos fazer a palavra de Deus acontecer? Em primeiro lugar, tendo prontidão para salvar. Decida, após ouvir, após estudar a palavra de Deus, decida sempre pregar com prontidão a palavra de Deus aos perdidos. Fazer a palavra de Deus acontecer na sua vida
é necessário também ter mansidão para acatar. Acate a palavra de Deus. Não se rebele contra ela. Decida isso. Além disso, é necessário ter disposição para praticar. É outra decisão a ser tomada. Se você não está conseguindo, peça ajuda a Deus. Ele sabe o seu caminho. E o começo do acerto é quando você busca ajuda em quem pode te ajudar. Deus, o Espírito Santo. Eu sempre praticarei com disposição a palavra de Deus. E acabamos de ver agora que o verdadeiro cristão, ele tem atenção para perseverar. Ele não abandona o barco. Ele não é um desertor, não é um Judas. Decida. Eu sempre me atentarei com perseverança na palavra de Deus. Ou seja, eu nunca abandonarei o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Deus nos abençoe, meus amados. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a praticar isso que nós ouvimos hoje. Uma lição muito importante que Tiago, inspirado por Deus, nos deixa. Eu quero pedir para vocês, irmãos de Bonfim Paulista, a compartilhar esse vídeo, que pode ser bênção na vida de muitas pessoas. Eu quero pedir para você também deixar o seu joinha aí no nosso canal. Isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas. E esse é o propósito de Deus, expandir o seu reino. Nós queremos que Deus seja glorificado. Também se inscreva em nosso canal e nos ajude. Nos ajude a ser testemunhas de Cristo, a ganhar almas para o Senhor Jesus, ver vidas transformadas. Deus os abençoe grandemente.